Então, vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre capítulo 16, continuando, capítulo 16 da nossa confissão de fé batista. Então, nossa confissão de fé batista de 1689, que nós estamos estudando, que os batistas tão antigamente estudavam e declaravam sobre as Escrituras. Nós estamos falando no capítulo 16 sobre as boas obras, E, na última aula, que nós continuamos, já há 2 aulas estamos citando sobre as boas obras, sobre o conceito delas, nós falamos. O que é esse conceito de boas obras? Então, nós lemos no primeiro capítulo, boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que, sem a autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boas intenções. Então falamos o que é boa obra, ou o que são as boas obras. Até nós conversamos, você dar seu dinheiro para a igreja é uma boa obra? Nós chegamos na nossa conversa semana passada a falar, não necessariamente. Então depende muito. Falamos nesse sentido do grande zelo que os escritores dessa confissão tiveram à sua época, porque era bem mais próxima, estamos falando de um século depois, no século posterior à Reforma Protestante e aos grandes entraves que existiram entre a Igreja Católica e os questionamentos dos reformadores, principalmente estudando ou conversando o que é uma indulgência e o purgatório. Esses 2 conceitos que nós não cremos, mas precisamos investigar para entender o vínculo entre boas obras e toda aquela estrutura feita entre indulgência e purgatório. Então, lembrem-se que o purgatório é uma pena temporária, segundo a profissão católica, né? É uma pena temporária dos pecados que é pago lá. Essa pena é paga lá no purgatório. Você não paga em vida. Se você não pagar em vida, você paga no purgatório, essa é a crença católica. E, para pagar essa pena temporária em vida, boas obras. Então, boas obras garantem perdão dessa pena. Boas obras garantem perdão. Essa é a visão católica. Então, 2 perigos gigantescos que a gente viu nisso tudo, a indulgência sendo necessária, a boa obra necessária para comprar ou garantir ou efetivar o perdão. Outros perigos a gente tem nessa análise do que são boas obras. Qual o papel das boas obras? Então, 2 temas gritantes para a gente firmar, se solidificar. O que define, quem define o que é uma boa obra e qual é o papel da boa obra na vida cristã. Então, o que é a boa obra e qual é o papel da boa obra? Nós comentamos que é muito importante, ao final deste capítulo, estarmos muito seguros nisso. Então, citamos, se a gente não souber o que é boa obra, começar a definir, inventar boa obra, eu posso vir aqui e inventar para vocês, olha, vir a EBD é obrigatório, é uma boa obra. É uma boa obra vir a EBD, e quem vier estará ganhando bênçãos maiores do que os outros que não vêm. Eu posso definir assim, e isso é uma definição minha, não das Escrituras. Esse é o perigo. Então, acontece isso, sim, aos montes. Lembra? Se eu começar a definir boas obras e as bênçãos que você consegue comprar com essas boas obras, ou garantir com essas boas obras, eu posso começar a vender, falar, olha, boa obra é você conceder dinheiro à igreja e fazendo a boa obra você tem uma melhoria espiritual, você tem um perdão, você tem uma bênção. E aí é o que acontece aos montes aí fora, com pessoas comercializando bênçãos, comercializando perdão.
Foi isso que foi um dos temas da Reforma Protestante, bem protagonistas mesmo. E eu posso trazer isso para a nossa realidade falando assim para o irmão: você não veio na minha programação, perdeu. Você não veio na minha programação, você não foi abençoado. Como se a minha programação fosse uma boa obra e como se a boa obra fosse garantia de uma aquisição de uma bênção. Olha como a gente acaba fazendo isso, essa visão deturpada. Entendam, se uma pessoa tem a possibilidade, dentro dos eventos, dentro das ideias, dentro das coisas que a igreja promove, de participar, pode nem ser abençoada por isso, dependendo do espírito dessa pessoa. E uma pessoa não estar lá pode ser muito abençoada, dependendo do espírito dessa pessoa. Então, é muito complicado essa definição quando nós colocamos para a prática. Mas quando observamos nas Escrituras, nós temos essa certeza: as boas obras são apenas aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Só o que está nas Escrituras. Deus é quem define o que é boa obra, e está nas Escrituras a definição que Deus colocou. Não são aquelas que os homens fazem, seja por zelo cego, e, como a gente disse, pesam cada vez mais nas outras pessoas, ou por boas intenções, aquelas ideias geniais: olha, isso é tão bom aos meus olhos, isso é tão fantástico, e vai abençoar a igreja toda. Não são necessariamente essas. Não, isso não é a definição de boa obra. Boa obra é somente o que Deus definiu na sua palavra. Boas obras são definidas pelas Escrituras. Isso nós vimos tudo na última aula, ok? Lembramos, todo mundo tem essa certeza, boas obras são definidas exclusivamente pelas Escrituras. Bom, então vamos aquecer o ponto 2, fazer um breve aquecimento. Se nós desvinculamos boas obras da origem da nossa salvação, então vamos lá. O problema de falar assim, conforme os reformadores falaram, vamos agora criticar o outro lado também, pelo menos para entendermos melhor. Falaram assim: sola gratia, sola fide. Somente graça, somente a fé. Então, somente a fé, vamos focar no somente a fé. Não precisa de obra para ser salvo. Somente a fé. Todos concordam? Sola fide, somente a fé. Quando, até comentamos na última aula, a Igreja Católica decidiu se reunir para debater esse assunto. Eles têm razão? Vamos verificar. Se reuniram, foram anos e anos aí para encerrar essas reuniões que houve, e eles concluíram: eles estão errados, nós estamos certos. É isso que nós chamamos do Concílio de Trento, essa reunião da Igreja Católica para ver se o pessoal que protestou estava certo. E aí, uns trechos desse Concílio de Trento, para a gente mastigar, olha os alertas contidos aqui. Vamos lá. Mas ninguém, posto que justificado, se deve julgar eximido da observância dos mandamentos. Então, eles avaliando somente a fé, eles declararam o seguinte: ninguém, mesmo que já justificado, se deve julgar eximido da observância dos mandamentos. Ninguém está livre de cumprir mandamento, ou seja, de fazer boas obras. Ninguém está livre de fazer boas obras, mesmo que justificado. Essa é a declaração católica. Concordam ou não com os católicos do Concílio de Trento? Ninguém, mesmo justificado por Deus, está eximido de
cumprir mandamentos? Tem um pessoal aí inseguro. E tem seguros. Então, temos 3 respostas. Uma do João Paulo falando, não estão errados, não. Também David, pastor, alguns já se posicionaram. Todos. Sim. Ah, sim. Cumprir é a observância de mandamentos. Detalhe, mandamentos da Bíblia, isso. Sim. Prosseguindo, outra frase aqui, um pouquinho maior. Se alguém disser que no Evangelho não há nada de preceito senão a fé, olha eles atacando o sola fide aqui. Se alguém disser que no Evangelho não há nada de preceito senão a fé, e que todas as demais coisas são indiferentes, nem mandadas, nem proibidas, mas livres, ou que os 10 mandamentos de modo algum pertencem aos cristãos, seja anátema. Estão declarando maldito aqui. Então, declarando maldito quem? Quem disser que no Evangelho só há fé e mais nenhum preceito, e de que nada é ordenado, nada é proibido, vocês são livres. E ainda mais, estão falando o quê? Os 10 mandamentos, o Antigo Testamento não precisa. Se alguém diz alguma dessas coisas, é amaldiçoado. Seja anátema. Os católicos do Concílio de Trento, estão certos ou errados? Estamos aquecendo, né? Sim, sem dúvida. Então vamos avaliar. Vamos separar aqui para não trazer o pacote junto. Primeiro, fala, Jales. Não há nada de preceito senão a fé no Evangelho. Certo ou errado? Não há nada a não ser a fé no Evangelho. Certo ou errado? Só há a fé no Evangelho? Nenhum outro preceito? O resto é indiferente? Os 10 mandamentos não pertencem aos cristãos? Está meio complicado, né? Vamos para o próximo? Se alguém disser que o homem justificado, todos vocês aqui, tá? Por mais perfeito que seja, não está obrigado à observância dos mandamentos de Deus e da igreja, seja anátema. Já citamos. Se alguém disser que Jesus Cristo foi dado aos homens só como Redentor, em quem devem crer, e não também como legislador a quem deve obedecer, seja anátema. Concordam com eles? Parece um documento mais interessante nesses pontos do que nós pensávamos, né? Sim. Muita coisa de Trento, é praticamente um alerta sobre coisas que os reformadores também alertaram. Do quê? Gente, não quer dizer, inclusive aqui na última aula, a gente se alertou quanto a isso, para quem lembra, gente, não quer dizer que boas obras são desnecessárias na vida cristã. De forma alguma pregamos isso. Em momento algum pregamos isso. E esse alerta católico aqui é válido. Ah, então tudo que for falado em Trento é válido? Não, não é. Concordo que não é, inclusive porque eles confundem, uma das
principais críticas, eles confundem justificação e santificação. Aí complica, mas deixa para outro momento a gente falar disso. Então, vamos lá, para a gente mastigar bem isso. Deus ordena que cristãos o obedeçam? Sim ou não? Ou seja, há uma obediência necessária aos cristãos? Sim ou não? Então vamos lá. Alguém leia 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Alguém pode ler? Ou seja, se alguém não obedece a Deus, nem o conhece. Nem conhece a Deus. Então, obedecer a Deus é algo comum a todos que conhecem a Deus. 1 João 5,3, para entendermos obedecer o quê? 1 João 5,3. Alguém pode ler? Então, amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Observação, mandamentos não são pesados. Não confunda com aquilo que era pregado e feito por fariseus e demais judeus aí, com um mau entendimento das Escrituras. Obedecer a Deus e fazer boas obras, vamos dizer que são, ou melhor ainda, compõem a origem da salvação. Obedecer a Deus e fazer boas obras faz parte, então, da origem da salvação. David quase bateu a cabeça nas duas paredes para deixar firme na ideia dele. Então, obedecer a Deus e fazer boas obras compõe a origem da salvação. Ou seja, você precisa fazer a boa obra para ser salvo? Não. Não. Então, Efésios 2, 8, 9, que todo mundo sabe de cor. Todos não, tá bom, vai. Alguns sabem de cor, Efésios 2, 8 e 9. Outra versão, né? E o 9 diz o quê? Não vem das obras. Então, não tem origem nas obras. Não vem das obras, não se origina nas obras. Então, as obras ocupam um lugar diferente, pelo menos. Então, não vem das obras a salvação. Essa é a nossa certeza. Na origem da salvação, não há obras nossas. De Cristo há, lógico. Então, na origem da salvação não estão essas obras. E a nossa grande conclusão que a gente deve carregar conosco é o que Paulo fala em Romanos 3, 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28, deve acompanhar essa nossa compreensão, que é a suma. Romanos 3, 28 diz: ou seja, não é pela lei, não é por mandamentos, não é por cumprir nada, não é para fazer essas boas obras que o homem é salvo, justificado, mas especificamente falando. Não é chamado ou considerado justo, declarado justo, por causa das suas obras. É pela fé. Mas, inclusive, tivemos um capítulo que deixamos isso claro. Mas, eis a última pergunta: obedecer a Deus e fazer boas obras não são origem da salvação, mas fazem parte da salvação? Faz parte aí da salvação? Sim. Sim. Que nós vamos ler também, cumprir os mandamentos, fazer o que Deus manda, fazer as boas obras. Efésios 2:10, para a gente
terminar essa reflexão, esse aquecimento, Efésios 2:10, alguém pode ler? Vamos reler depois, mas Efésios 2:10. Então, a nova criação em Cristo é a salvação, é para boas obras. Então, faz parte da salvação, boas obras. Como origem da salvação? Não. É isso. Por isso professamos seguramente sola fide, ou somente a fé. Porque a fé está na origem. Agora, as obras não estão na origem da nossa salvação, mas estão na nossa salvação. Se alguém é salvo, ele vive com boas obras. Entenda isso. Então, somos criados em Cristo para fazermos boas obras. Então, parte da nossa salvação inclui estes preceitos que nós estamos falando das boas obras. Então, de alguma forma aqui, nós precisamos entender claramente, boas obras, primeiro ponto, definidas pelas Escrituras. E definidas pelas Escrituras para serem realizadas, para serem feitas. Então, tem sua importância. Vamos entender qual é o papel. Qual é o papel? Já entendemos parte desse papel aqui. Vamos mastigar ainda mais nos próximos pontos. Esse segundo ponto é sobre a função. Se nós partirmos para os próximos pontos, só para já dar um spoiler aí, só para a gente dar uma espiada no que vamos falar, o terceiro ponto vai falar da origem das boas obras. De onde elas vêm? De onde as boas obras vêm? O quarto ponto vai falar dos melhores obreiros. O quinto ponto vai dar um raio-x aí, também nas boas obras, entender o que está no profundo dessas boas obras. O ponto 6, nós vamos falar das obras em Cristo, e o ponto 7, das obras sem Cristo. É isso que nós vamos falar. Então, nesse ponto 2, que nós vamos falar agora, nós falaremos do papel, da função dessas boas obras. E vai concordar aí, ser mais bem definido, vai ficar mais nítido com os demais pontos. Mas esse daqui é gigante o suficiente para nós não terminarmos hoje, mas espero que termine. Espero cada vez menos que terminemos. Falta-me fé agora. Fé no término da aula, tá? Em Jesus, graças a Deus, não. Segundo ponto, então. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter, por fim, a vida eterna. Inclusive, é outra redação muito bonita dessa confissão. Bom, notem que ele começa essas boas obras, não qualquer uma, mas essas. Essas quais? As que Deus ordenou, através das Escrituras. Essas. Então, está bem nítido, delimitado já dentro das Escrituras. Essas boas obras, definidas por Deus através da sua palavra, são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. Então, nós ainda devemos obediência, ainda há mandamentos. Deus ordena, Deus tem suas ordens e suas ordens permanecem. A lei de Deus não ficou desprezada no Antigo Testamento. A lei de Deus não ficou desprezada
no Antigo Testamento. Então, qual é a importância da lei? Óbvio que a gente vai tratar isso mais profundamente, capítulo 19. Olha que complicado. Capítulo 19, a gente vai falar especificamente da lei em si. Mas, vamos já nos valer de Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25, para confirmar aí a importância da lei. Alguém pode fazer a leitura? Ou seja, tem uma grande importância da lei para guiar até Cristo. E em Cristo há fé, então não há mais necessidade, não há mais como ficarmos abaixo da lei. Isso é bem claro, não há mais necessidade de ficarmos abaixo da lei no que tange às suas condenações, no que tange a sua obrigação mesmo de fazer. Se você não cumprir, você vai para o inferno. Então, chegamos em Cristo com a fé, já não estamos abaixo da lei. Nós estamos acima dela. Acima. Estamos livres desse tutor, desse aio, desse professor que nos apontava para Cristo. A lei, então, apontava para Cristo. É um grande tutor. Cristo é a finalidade da lei, é o fim da lei. Cristo é o fim da lei, no sentido de finalidade, o objetivo da lei. Então, o professor aponta lá, você tem que aprender isso, aprender isso. Aprendeu, é o fim do professor. Já aprendeu. Então, a finalidade da lei é Cristo, apontar para Cristo. Porém, a lei permanece como expressão do caráter de Deus. Entendam, a lei expressa o caráter de Deus. Consegue entender essa frase? Se você quiser entender o caráter de Deus, a lei ajuda a entender. A lei mostra o caráter de Deus, mostra o que é a essência em si de Deus também. Então, Romanos 7:12, Paulo fala sobre a essência da lei. Alguém pode fazer a leitura? Romanos 7:12. Santo, justo e bom. Aí, santo, justo e bom, se eu falar assim em outro contexto, quem é santo, justo e bom? Vocês falam, Deus. Por isso, a lei de Deus também é santa, justa e boa. Então, se ela é santa, justa e boa, podemos desprezá-la? Não. Não desprezamos a lei. Então, a lei, na verdade, se nós considerarmos aí não matar, não roubar, não fazer imagens de Deus, guardar o sábado, tudo isso é santo, justo, bom, porque expressa o caráter de Deus. E nós, então, salvos, justos em Cristo, somos feitos à imagem de Cristo. A imagem de Cristo é restaurada em nós. E essa imagem reflete essas expressões também. Só que na verdadeira interpretação da lei. E a lei se expressa como? Na verdadeira interpretação dela? Amor. Amor a Deus, sobre todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo. Essa é a expressão verdadeira da lei. E ela está expressa na nossa imagem, que foi restaurada em nós. Lembra, você foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O que o pecado fez com a imagem de Deus? Distorceu. Ainda existe a imagem de Deus, mas distorcida no homem pecador. Salvação vai restaurando a imagem de Deus. Então nós podemos refletir a imagem de Deus. Nós cantamos semana passada, se eu não me engano, domingo à noite. Brilha Jesus. Então, é muito interessante a letra dessa canção, que é justamente, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história, brilha em mim. Então,
Nós estamos falando que de glória em glória somos formados à imagem dele para refletir a imagem dele. Como nós refletimos a expressão de Deus? Através de refletirmos o amor. Então nós podemos amar porque somos salvos em Jesus. E isso é a expressão do que Deus ordena na sua lei. Então a lei já tem outra função. Ela mostra esse caráter que nós, pelo Espírito Santo, passamos a exibir ao mundo. Então, ainda que imperfeitamente, por isso não estamos abaixo dela ou sob ela, porque mesmo imperfeitamente vamos mostrando esse caráter de Deus sendo moldado em nós. Esse é o processo de santificação. E, então, tudo aquilo que nós mostramos, tudo aquilo que nós exibimos, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Sim, a diferença entre Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento, lógico que tem que ter um estudo cuidado por cada... é complicado falar dele como um todo. Mas ele não é desprezado pelo cristão. Existe, obviamente, gente que fala, isso é Antigo Testamento. Tudo do Antigo Testamento pode ser desconsiderado. Isso não é verdade. Não é verdade. Óbvio que tem vários pontos que precisam ser estudados cuidadosamente sobre o cumprimento deles. No sentido de se cumpriu, finalidade mesmo e fim. Mas isso tudo precisa ser estudado. Mas os preceitos do Senhor são eternos, porque revelam um Deus eterno. Então, se nós falarmos assim, vamos lá, a gente vai tratar mais claramente da lei, vai ser mais tranquilo, mais compassado, mas vai lá e fala, não ate a boca do boi quando ele debulha o grão. Não ate a boca do boi quando ele debulha o grão. Aí a gente vê que é citado no Novo Testamento. Por quê? Qual que é o preceito ali mostrado? O preceito eterno, a validade eterna, de que digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, o boi não está trabalhando ali para debulhar o grão, porque vai privá-lo de comer parte desse grão. Ou seja, há um preceito, até contra a escravidão aí, né? Há um preceito de que digno é o trabalhador do seu salário. Então, você não pode fazer a pessoa trabalhar e não dar os frutos do seu trabalho a ela. Ou seja, a lei, então, está ignorada? Não. O entendimento da lei permanece. E quando Jesus chega, se assenta no monte e começa a professar a sua lei, é uma visão muito mais clara e nítida, não em contraposição ao Antigo Testamento, mas em uma interpretação adequada e saudável de como esse é exibido em Cristo, como é cumprido perfeitamente em Cristo e, obviamente, pelo Espírito Santo em todos nós, um dia perfeitamente, Então, o Antigo Testamento não é desprezado, as leis não são desprezadas, tem valor até para nós, hoje em dia, só que esse valor é espiritualmente entendido e aplicado pelo Espírito Santo e a clareza, a luz de Cristo, a luz da salvação em Cristo. Fácil? Não, não é fácil. Mas, para que servem essas boas obras? Para que serve cumprir o que Deus manda, o que Deus nos diz? Muita coisa, começando por, então, o texto fala, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Fé viva, a gente já sabe onde nós vamos ler, né? Frutos, ou seja,
resultado, ou seja, parte final. Entendem? Lembra que a gente falou, não é origem. Então, as boas obras estão onde? Com parte final. Então, é a ponta. É o resultado da nossa salvação. Então, quando nós temos uma semente, quando vai vir o fruto? Resultado da germinação, crescimento e frutificação. Então, o fruto faz parte, sim, do composto da vida aí expresso, mas está lá no resultado da vida que há, da seiva que foi passada e de tudo mais. Então, elas são as evidências, ou seja, as provas da fé verdadeira, da fé real. Então, evidências. Nós temos isso, então, como uma coisa maravilhosa que Deus fez, as boas obras. Por quê? Desde já nós falamos, é a parte visível, tangível. Você pode tocar, você pode ver, você pode sentir. Então, a fé do outro pode ser algo muito abstrato para você. A boa obra é algo muito concreto. Então, Deus nos deu algo concreto. Boas obras. Então, é a evidência. Lembra daquilo lá? Se você realmente é cristão, e ser cristão é crime no país, boas obras é aquilo que vai te condenar. Porque é o que evidencia que você é cristão. Então, há evidência suficiente para te condenar num país onde o cristianismo é proibido? Se não há boa obra. É uma árvore infrutífera. E a gente sabe o que acontece com a árvore infrutífera, né? Lançada ao fogo. Bom, vamos para os versos. Eu vou estender aqui, porque a gente tem tempo de sobra. Tiago 2, está falando só 2 versículos, eu vou ler do 14 ao 22. Tiago 2, 14 a 22. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas. Perdão, já pulei o 1, né? Perdão, 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, ele está deixando claro aqui. Alguém diz que tem fé e não tem obra nenhuma. Não tem evidência, não tem fruto. Acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, observação clara, irmão ou irmã, tá? E do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se. Então você deseja, vai lá, resolve a tua situação. Desejo o melhor para você. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta? Isso. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, a obra é evidência. Não tem obra, evidentemente não tem fé. Então a fé tem uma evidência que é a obra. Então é o final, o fruto. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então não é, mostra a sua fé, eu mostro as obras. Só isso, não. Mostre a sua fé sem obras, que não é possível mostrar fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então é a parte visível da fé. A parte visível. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então foi a parte visível da fé verdadeira. Você pode ver tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então a casca final, aquela parte visível da fé, obras. Então, se há evidência, se é o fruto, ainda tem mais papel delas aí. Por ela, os crentes manifestam a sua
gratidão. Pelas boas obras, vocês manifestam gratidão. Então, o que você faz quando você está muito satisfeito e feliz? Boas obras são essa gratidão, esse transbordar, estou muito grato a Deus. Então, as boas obras fazem parte dessa gratidão, da expressão da gratidão. Então, se você não faz boas obras, já vimos, não tem fé. Também não tem gratidão. Você não está grato. Como mostra isso? Salmo 16, 12 a 14. Salmo 16, 12 a 14 diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Segundo o pastor, está errado essa versão, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, é isso? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, pela salvação que nós temos, eu vou me regozijar nessa salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir os meus votos na presença de todos, faz parte dessa explosão de gratidão por todos os benefícios. A gente paga os benefícios que ganhamos? Não. Mas eles geram tanta gratidão em nós, que simplesmente nós fazemos essas boas obras em gratidão. É tipo você ganhar de uma pessoa riquíssima R$1 bilhão e você devolver um abraço. Nossa, tá pago, né? Não, mas você não consegue. Você faz alguma coisa, você abraça, você beija, você chora. Paga aí minhas contas, olha. E vou viajar para o Regente Feijó. Bom, além disso, então, se são um canal de extrapolar e transbordar gratidão, também fortalecem a sua confiança. Isso é magnífico, isso é magnífico. Fortalecer a nossa confiança. Num mundo que dá tanta desconfiança, que a gente tem tanta incerteza, insegurança, afligem a nossa alma. Dá uma ansiedade, dá uma tristeza, boas obras fortalecem a confiança. Então, se você tem esses momentos de dúvida, vamos considerar algumas dúvidas comuns. Será que eu sou salvo? Deus está comigo mesmo? Será que não estou errado nisso tudo? Conheço verdadeiramente a Deus? A gente fala tanto a importância de estar em Cristo, estar em Cristo, estar em Cristo. Aí você se pergunta, eu estou em Cristo? Sabe esse momento de dúvidas? Pois bem, o que fortalece a nossa confiança? O Espírito Santo confirma em nós. E o Espírito Santo confirmando em nós, frutificamos boas obras e essas boas obras fortalecem a nossa confiança. Então, 1 João 2, de 3 a 6. Vamos reler alguma coisa aqui e ler mais ainda. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, nós conhecemos se obedecemos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Está nele o amor de Deus aperfeiçoado. Então, ao obedecer à palavra de Deus, o amor está aperfeiçoado. Por quê? Porque o mundo não é capaz de obedecer. Então, aquele que obedece, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se você professa, você deve fazer. Então, confirmando aquilo que João Paulo estava dizendo agora sobre a disciplina na igreja, é andar, trilhar um caminho. Então, o trilhar desse caminho confirma aquilo que você disse, estou no caminho. Se você só dizer que está no caminho, mas não está andando nesse caminho, a igreja deve reconhecer isso e falar, opa, ele disse coisas que nós não confirmamos. Uma profissão de fé falsa ou equivocada. Ele está se enganando. Ele pode acreditar piamente nisso, mas ele está enganado e se enganando. E 2 Pedro 1,
de 5 a 11. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé. Acrescentar à sua fé, então tem coisas aí que serão acrescentadas. Olha lá, lembra quando falou? Não tem nenhum preceito no evangelho a não ser a fé. Tem sim, e acrescentem à fé a virtude. O poder aí, a virtude. E à virtude você acrescenta o quê? Conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Tudo isso, pacote completo. Pacote completo, que se inicia somente pela fé, ministrada pelo Espírito, e não termina nessa fé. Como David disse outrora aqui nessas aulas, a fé somente, mas não a fé sozinha. Ela vem acompanhada. Então, estamos falando de um pacote de salvação. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam inoperantes e improdutivos. Então, tudo isso, existindo e crescendo, vão impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, essa diferença que há na vida em Cristo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as boas obras consolidam, evidenciam, frutificam e tornam sólido tudo aquilo que está acontecendo em você espiritualmente. Além disso, as boas obras também, continuando o trecho da confissão, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho. Então, você, para com a igreja, você ampara com as boas obras, você motiva com as boas obras, você ajuda com as boas obras, você constrói com as boas obras, você instrui, ensina, dá exemplo, você abençoa com essas boas obras que Deus definiu na sua palavra. Então, é muito importante perante a igreja, para a edificação dos seus irmãos, e elas adornam a profissão do Evangelho, ou seja, elas ainda são a beleza de Cristo sendo mostrada em você. O mais belo está mostrando a imagem de Cristo, a sua imagem. Deus está mostrando a própria imagem dele através de você. O mais belo está mostrando a sua beleza através de você. Então, pensem comigo. Qual que é o lugar mais belo do mundo que você iria? O lugar mais lindo do mundo que você gostaria de visitar, olhar com seus próprios olhos ao vivo e a cores, sem ser pelo Google Earth ou pelo celular, pelo vídeo. Qual é o lugar mais belo do mundo? Ninguém? Regente Feijó. Alguém aqui está muito próximo. O que mais? Pense no lugar mais... AGC. Esse pessoal tem uma noção de beleza muito peculiar. Se eu disser para vocês que há mais beleza em um ponto de ônibus, ouvi isso recentemente e me maravilhou, há mais beleza em um ponto de ônibus do que na mais linda cachoeira do mundo, se alguém ajuda um idoso a subir no ônibus. Há mais beleza. Há mais beleza em um abraço do que na praia mais linda do mundo. Então a beleza está muito mais próxima, né? Sabe por quê? Lógico que ambos são belos e Deus mostra a sua beleza através disso tudo, mas só em um deles tem a imagem de Deus. A única criação que tem a imagem de Deus, ser humano. Única. Então não existe maior beleza do que Deus. E na criação, a imagem dele está refletida no ser humano. Então ele exibe mais beleza do que tudo isso.
no mundo afora. Então, proferir a sua fé é lindo. Viver sua fé é mais lindo ainda. O enfeite dessa beleza, o adorno dessa vida é o amor. Mateus 5:16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Com toda essa beleza, sabe quando você vê algo muito bonito e você elogia? Como é bonito? Que sejam essas suas obras, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Além disso, essas boas obras fazem calar os adversários e glorificam a Deus. Então, seus adversários os adversários de Deus amam a hipocrisia. Ver a hipocrisia, contemplar a hipocrisia é um negócio que eles ficam felizes, sabe? Ele está tudo errado, mas ver uma pessoa dizendo que está certo e fazendo errado, você fez o dia dele mais feliz. Por quê? Ele vê a hipocrisia e aponta o dedo e fala: ah, falei que é tudo mentira o que você diz. Então, falar uma coisa, fazer é outra. Professar e viver o que você professa, falar e viver aquilo que você faz, cala o adversário. Cala o adversário. E suas boas obras, assim, glorificam a Deus. Também nisso. 1 Timóteo 6:1. Alguém pode ler 1 Timóteo 6:1? Então, nome de Deus e o nosso ensino, nome de Deus e o ensino que nós estamos tendo das Escrituras, do próprio Deus, não sejam blasfemados. Então, não adianta estudarmos o que vocês quiserem na EBD, não adianta ensinarmos as Escrituras no púlpito e vocês não viverem. O nome de Deus será blasfemado, esse ensino todo será blasfemado, é para vocês viverem isso. 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15, alguém leia. Maravilhoso. Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vocês calem do insensato aquele monte de asneira que ele fala. Que a sua boa obra é o fechar da torneira de asneiras que o mundo tem em acusação contra a Santa Igreja de Deus. E Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Então, esse fruto da justiça, que vem por meio de Cristo, não por meio do seu talento, para a glória e louvor de Deus. Então, o que você faz é para glorificar e louvar o nome de Deus. De cuja feitura são, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, ou seja, vocês são feitos por Ele. O objetivo, a finalidade de sermos nova criação, ou seja, sermos feitos novamente, a regeneração, tá? Formos feitos nova criação, é para fazer boas obras. Pois a imagem de Deus é restaurada em nós, a imagem de Deus é a expressão de quem Ele é, do seu caráter, da sua essência, e nós frutificamos essa essência através dessas obras. Então, já lemos o versículo, Efésios 2:10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, novamente em Cristo, para fazermos boas obras, com a finalidade de fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Preparadas por Deus, já destinadas por Deus para ser praticadas por nós, e nós, nesse meio, somos salvos e frutificamos ela, porque estamos em Cristo. E, finalizando, a fim de que, tendo fruto, o seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. Então, confirma, consolida
exibe para o mundo os filhos da eternidade? Boas obras. Então, os salvos são mostrados no caminho correto, no caminho que Deus definiu, no caminho para os céus, na segurança da vida eterna, também mostrando esse fruto, mostrando a santificação, praticando boas obras. Romanos 6, 22 diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, então entenda, a salvação é uma libertação e um cativeiro. Libertação e cativeiro. Libertos do mal, cativos ao bem, graças a Deus. Libertos da condenação, cativos dos céus. Cativos da liberdade. Olha, é um paradoxo. Cativos da liberdade. Cativos do bem, cativos de Deus, escravos de Deus, servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. O fruto que colhem leva à santidade. Então, naturalmente, o que vocês frutificam? Santificação. Leva à santificação. E o seu fim é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Então, faz parte da salvação, boas obras? Sim, que seja seguro. E tem valor, muito valor, um grande papel. Então, precisamos entender, e nenhum desses papéis somos salvos por realizarmos boa obra, então não é conseguir a salvação, não é a origem da salvação as boas obras, mas no meio da salvação traz todas essas bênçãos para nós. Então frutifica em Cristo muitas bênçãos para nós, edifica a igreja e tudo isso que nós lemos. Vamos reler então, para ficar bem focado tudo que a boa obra como papel em nós, a uma só voz. Antes disso, perdão, alguém quer comentar alguma coisa? Duvido que alguém vai querer comentar passando 8 minutos, 9 minutos. Mas tem a oportunidade. Não tendo, todos de pé. Vamos ler então. Vamos ler essa função, esse papel das boas obras. A uma só voz, leiamos. Amém. Vamos orar para encerrarmos. Glorioso Deus, nós louvamos a Ti, porque nos deixaste as boas obras que nós fazemos somente por estarmos em Cristo, levados pelo Seu Santo Espírito a fazer, por meio da salvação e como frutos da fé que temos concedida por Cristo, o autor da nossa fé. Essas boas obras nos dão, Senhor, pelo Santo Espírito, todos estes benefícios de ajudar o próximo, de confirmar e ter segurança. Ó Deus, todos esses benefícios que estão expostos e confirmados por Ti, ó Pai. Ó Deus, obrigado por todos esses benefícios que vêm gratuitamente na salvação que nós temos em Cristo, tal como as obras que nós temos também são graça Tua. Ó Deus, que nós possamos nos firmar e neste firmar de santificação, glorifiquemos a Ti por nossas obras e mostremos ao mundo a beleza, os adornos que tem a nossa profissão mediante as boas obras. Em nome de Jesus, amém. A aula está encerrada.